Pessoal, tudo bem? É Cauã que fala aqui com vocês neste momento. Primeiramente gostaria de pedir para todo mundo se inscrever, seguir aí o nosso perfil, né? Seguir aí o nosso canal aqui agora no YouTube, Maneira de Falar Perfil Canal. Gostaria também que você já deixasse de imediato aí um comentário legal, uma coisa positiva, uma construção pra gente que está começando aqui agora. Hoje eu vim falar um pouquinho aqui sobre a conexão com o baralho dos orixás. Primeiramente eu acho que grande maioria provavelmente deve estar acostumado, né, com baralho cigano, tarô, acho que pelo menos assim, a grande maioria geralmente costuma utilizar esses baralhos, né? Mas a minha conexão com o baralho dos orixás já é uma coisa que vem de muito tempo atrás, né? Assim, no início, quando eu tinha provavelmente ali, hoje eu me encontro com 21 anos, né? Mas na época eu devia estar ali entre os meus 18 para 19. Eu comecei primeiro com o meu tio. Meu tio na época pegou um baralho comum, não era nem cartas assim como essa dos orixás, era um baralho comum mesmo, né? Com naipes, né? 6, 5, 4, aí naipes, né? Os paus, ouros, espadas. E aí na época a gente tava conversando, aí ele foi me explicando, né? Me mostrando como é que era o baralho. Aí ele foi mostrando, olha, cada número desse aqui vai indicar uma energia, né? Vai indicar uma energia ali daquele orixá predominante. Então às vezes ele mostrava, eu tirava três assim e falava, olha, pô, isso aqui é energia de Ogum. Aí o naipe mudava, né, o que a carta trazia. Então vamos supor, você abria ali o 3, olha, é Ogum que tá falando, mas o que Ogum tá falando? Aí vamos supor que vinha um naipe ali de espadas, olha, Ogum tá falando um caminho difícil, né, questões assim de batalhas chegando, né, um processo de dificuldade. Então cada naipe era muito legal, porque você conseguia ver aquilo, né, mas assim, era muito difícil. Porque como era pela numerologia, cada número às vezes trazia 2, 3 orixás juntos. Aí como que você conseguia se conectar com aquilo? Porque você olhava assim e você falava, caraca, né? E viu, por exemplo, se tivesse na energia ali o número 6. Número 6, ele vai pegar Oxóssi, Xangô, vai pegar Ossan, sabe? Vai pegar várias energias aí, você olhava aquilo e você falava, caraca, e agora, né? Como que eu vou fazer para poder identificar aquilo? Então não era nada fácil. Mas foi muito legal porque foi minha primeira conexão. E aí ele foi me explicando como é que via, né? É, passado, presente e futuro. Geralmente, geralmente a maioria das pessoas costuma utilizar, né, de 3 cartas para poder fazer uma abertura para alguém. Que aí a gente geralmente coloca passado, presente e futuro. Geralmente as pessoas fazem isso, né? Mas você tem outros jogos. Você tem jogo com as 5 cartas, com 7 cartas, jogo com baralho completo. E na época ele me ensinou primeiro com as 3, que eram com certeza a parte mais tranquila de se aprender. E assim eu fui indo, ele ia me ensinando, eu ia aprendendo, e com certeza, assim, sem sombra de dúvidas, o que mais conta também é a tua intuição. Eu diria que é mais importante do que ficar lendo aquele rótulo de instrução, né, que aparece, né? Com certeza, sem sombra de dúvidas. Então, assim, dava para poder utilizar ali da intuição para poder aprender muito mais coisa, além das explicações que ele já me dava, né? E assim eu fui progredindo, né? Fui progredindo. Com o tempo depois, tendo mais tranquilidade, o que eu fazia? Eu comecei a jogar para algumas pessoas só dentro de casa, só família. Não queria jogar para pessoas de fora, não gostava muito dessa ideia, né? E aí eu comecei a jogar com umas pessoas dentro de casa e era engraçado porque realmente aquilo ali batia muito certo, era incrível. Mesmo com o número e naipe era muito legal isso, porque dava muito certo o jogo. E aí depois disso, né, eu fui continuando, até que um dia eu parei pra pensar assim, né, eu fiquei pensando, falei, caraca, pô, como que eu vou fazer assim futuramente, né, pra encaixar outras energias aqui juntos? Porque, assim, quando você tira 3 cartas, né, e você começa a ver ali os orixás vindo, no início tudo bem, você até consegue associar aquelas energias, mas com o tempo você vai ver que algumas informações vão começar a vir diferentes. Aí você vai ver outros orixás querendo falar, mesmo que seja outro número. Pô, às vezes você vai encostar Xangô, e às vezes nem na energia veio Xangô, mas às vezes ele vai encostar. Você vai sentir aquilo na intuição. E aí eu comecei a pensar assim, aí acabou, né? Acabou que o acaso do destino. O meu tio, ele mesmo virou pra mim e falou, olha, jogar pelas cartas assim, né, com os naipes normal, é assim, é muito difícil, não é nada fácil, dá pra jogar, mas é muito difícil. Mas ele virou pra mim e falou, pô, por que você não pega, né, um baralho assim, que tem um baralho dos orixás? Eu não conhecia. E acabou que minha mãe foi, né, num estabelecimento que tem aqui na nossa cidade, e lá tinha o baralho dos orixás, e assim, lindo o baralho dos orixás. Hoje eu não tô com ele, né, o meu mesmo, esse que tá aqui, ele é o que a minha mãe utiliza. O meu mesmo tá na minha casa.
Então eu não consigo mostrar hoje pra vocês. Porém, o que tem aqui da minha mãe é muito parecido, né? Só a qualidade um pouco da imagem é que ainda é um pouco inferior, mas o outro que eu tenho não, ele vem com a imagem direitinho. Mas é legal porque é um baralho também muito bonito, olha, é um baralho muito legal. Não dá pra mostrar de uma em uma carta, porque senão o vídeo fica muito longo, fica muito chato. Mas é um baralho muito bonito, né? Muito bonito. E assim, ela foi comprou o baralho pra mim. Então eu peguei aquele baralho, né? Eu achei legal, comecei a vasculhar ele um pouco, passava pelas cartas. Aí eu, no início, né? Eu não vou mentir, eu peguei o rótulo assim que eu falei, poxa, que eu vou dar uma lida, porque deve ser diferente. Aí eu fui lá, dei uma lida, fui vendo os significados, eu fui treinando. Você treina, é automático isso. Você pega um baralho pela primeira vez na vida e você vai treinando. Você vai abrindo, finge que você tá jogando pra alguém. Ah, a pessoa perguntou sobre trabalho. Eu fingia mesmo. Jogava 3 cartas e via. Aí com o tempo eu comecei a perceber que os significados que estavam no rótulo simplesmente desapareceram. Tipo, é como se eles quisessem dizer pra mim, olha, o que tá ali, algumas coisas estão certas, mas outras não eram tanto. Então eles começaram trazendo a intuição. Então eu olhava para aquela energia, por exemplo, de Xangô, que no rótulo falava uma coisa, pra mim eu via totalmente diferente. E eu comecei a sentir aquelas energias, eu falava, caraca, eu acho que é isso e se batia muito certo. Era muito certinho. Então com o tempo foi aprimorando. Aí eu comecei a conhecer o outro jogo, né, que é o jogo das 5 cartas, que é passado, presente, né, um futuro próximo, uma situação oculta e uma possível decisão, possível caminho, né. Comecei a aprender aquele jogo, aí jogava com os orixás e batia certo também. Então foi outro jogo que eu aprendi, que é o baralho das 5 cartas. Depois com o tempo eu posso parar para poder fazer um vídeo mais tranquilo e mostrar as 3 cartas, as 5. E aí o outro jogo que apareceu pra mim foi muito legal, né, eu tava terminando de tomar banho, tava pensando assim, eu falei, pô, eu queria fazer um jogo mais completo, sabe? Uma coisa assim que desse pra ver outros pontos, em vez de ficar só de 3 em 3. Aí de repente é como se começasse uma voz ecoasse na minha cabeça, tipo, olha, vai ser tantas cartas. Aí apareceu assim 7. Aí eu falei, caraca, né? 7 é espiritualidade, né? Os caminhos. Aí eu falei, poxa, que legal, olha, pode ser muito bacana isso. Aí eu falei, poxa, eu vou confiar nessa energia. Aí depois começou a soprar assim, ó, a primeira carta vai significar tal coisa. Segunda, terceira, quarta, e foi tudo se encaixando. Eu não vou dar muitos detalhes aqui, porque aí abre já um caminho para um outro vídeo. Mas foi muito legal, porque todos os significados vieram. Isso é muito bacana, porque você começa a entender que você está se conectando mesmo. Quando começa a vir coisas na sua intuição, é porque você está fazendo um trabalho certo. Você está se conectando certo, você está mexendo no baralho certo. Mas quando acontece de você falar assim, pô, cara, parece que tá sempre tudo muito parado. Veja também se você realmente está fazendo as coisas certinho, porque assim, você pegar para mexer às vezes no baralho, tendo feito certas coisas, você sabe que não é legal, pô, aí é muito difícil dar certo, entende? Mas quando você está fazendo as coisas alinhadas certinho, claro que dá certo, começa a aparecer as intuições. E assim eu fui construindo, e aí eu aprendi esse jogo, e dali pra frente tudo fluiu, né? Até hoje em dia, como eu faço jogos, também atendimentos, né? Mas num próximo vídeo, né, que eu também vou parar para não ficar muito grande, eu falo um pouco mais sobre cada jogo, mostro o baralho, e aí abro, né, o caminho para vocês também dizerem aí na opinião de vocês nos comentários o que vocês gostariam de assistir, né, depois, né, o que vocês querem, se querem as experiências também dentro da Umbanda, se querem as experiências daquilo que eu passei espiritualmente, né, se querem saber mais sobre mim, sobre a Ana, deixem nos comentários que com certeza logo logo eu consigo responder a todos, tá bom, gente? Olha, abraço para todo mundo, fique com Deus, com os orixás, fique com toda a espiritualidade divina nos caminhos.